Realmente notícias inesperadas. A China anunciou a restauração parcial das relações econômicas e de transporte com Taiwan, incluindo voos diretos e a importação de determinados tipos de produtos. Na verdade, a China instou Taiwan à reconciliação e até mesmo à cooperação. A declaração correspondente foi feita pelo Departamento de Assuntos de Taiwan do Partido Comunista da China após a visita a Pequim do líder do partido de oposição taiwanês, Kuomintang, Chen Liwen, que se encontrou com o presidente da China, Xi Jinping. Mas é aí que reside todo o perigo da abordagem da China. Pequim decidiu absorver Taiwan por meio da oposição, que está se preparando para a mudança de poder na ilha. E é neste episódio que vamos analisar o que a China está planejando e por que declarou uma aproximação com Taipei. Que jogo astuto é esse e o que a oposição tem a ver com isso? E o mais importante, o que o caso da administração de Donald Trump tentando capturar o líder venezuelano Nicolás Maduro tem a ver com isso? Enfim, vai ser interessante. Sou Alexei Petty, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no episódio e escreva qualquer comentário neste vídeo. E se inscreva no meu canal do Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Então vou começar este episódio com uma breve história. Taiwan declarou independência da China continental em 1949. Mas a China considera Taiwan como parte integrante do seu território. As relações entre a China e Taiwan se agravaram em 2016, há 10 anos, quando o Partido Progressista Democrático chegou ao poder na ilha. Esse partido defende uma maior independência. Pequim, por sua vez, não descarta um cenário de reunificação pela força. E a seguir vem um episódio interessante. Em janeiro deste ano, os militares chineses realizaram um exercício, treinando uma operação para decapitar a liderança de um inimigo hipotético. Isso lembrou muito a operação dos Estados Unidos para capturar Nicolás Maduro. E eu lembrei disso não por acaso, porque antes de capturar o líder da Venezuela, Nicolás Maduro, a administração de Donald Trump estabeleceu contatos com funcionários da oposição na Venezuela, inclusive com aqueles funcionários que faziam parte do próprio governo, mas eram claramente contra Maduro. E lembrem-se desses exercícios da China, em janeiro deste ano, nós ainda vamos voltar a falar sobre eles. Na véspera, a China anunciou que pretende retomar parcialmente as relações econômicas e de transporte com Taiwan, como voos diretos e importação de alguns produtos. Essa declaração foi feita após a visita a Pequim do líder do partido de oposição taiwanês Kuomintang, Chen Liwen, que se encontrou com o presidente da China, Xi Jinping. E agora Pequim anunciou a intenção de retomar voos diretos entre Taiwan e as cidades de Xi'an e Urumqi. Simplificar a importação de produtos de aquicultura taiwaneses, anteriormente totalmente proibidos. E também construir uma ponte para as ilhas taiwanesas de Jinmen e Matsu, localizadas próximas à costa da China. Ele diz: vamos construir pontes e a partir dessas ilhas os taiwaneses podem ir para o território da China, pegar aviões lá e viajar. Enfim, é uma proposta super vantajosa. No Conselho Taiwanês para Assuntos da China, essas medidas foram criticadas, afirmando que tais acordos são contatos políticos entre partidos que ignoram o governo da ilha. Eles enfatizaram que todas as questões relacionadas às relações entre os dois lados devem ser discutidas por ambos os governos em uma base igualitária e digna. Mas essa visita do líder do Kuomintang taiwanês, Chen Liwen, preocupa ainda mais. Chen Liwen declarou que o objetivo de sua visita é a reconciliação e a redução da tensão entre a ilha e o continente. Além disso, ele busca demonstrar que o diálogo com a China pode ser uma forma de contenção e que a guerra não é inevitável. E também no contexto da prolongada guerra russo-ucraniana, do conflito no Oriente Médio e da turbulência geral no mundo. Taiwan considera как одну из возможных точек столкновения. Nessas circunstâncias, parece que é mais fácil convencer a sociedade taiwanesa, que é extremamente cautelosa em relação à China, da necessidade de diálogo e de estabilização das relações entre os dois lados do Estreito de Taiwan, dando ênfase à escolha entre a paz e a guerra. Mas para a própria Chen Liwen, essa viagem a Pequim teve vários objetivos. Bem, em primeiro lugar, fortalecer seu próprio capital político dentro do partido, de olho nas eleições presidenciais em Taiwan em 2028. Ela é a única que pode negociar com Xi Jinping. Em segundo lugar, fortalecer a posição do próprio partido, demonstrando sucesso na condução das relações com Pequim. Mas isso também é um grande desafio.
Durante a última década, a política do Kuomintang, que é acusada de ter uma posição pró-China, foi contrária às demandas da sociedade por reconhecimento da identidade taiwanesa. E isso levou o partido a derrotas nas eleições presidenciais de 2016, 2020 e 2024. Agora parece que já estão se preparando para 2028. Em terceiro lugar, convencer a própria sociedade taiwanesa da necessidade de manter um diálogo pacífico com Pequim, enquanto este aumenta a atividade militar e eleva o nível de ameaças ao redor da ilha autônoma. Mesmo no dia do encontro entre Xi Jinping e Chen Li-won, isso é notável. O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan registrou 6 aviões militares chineses, 8 navios de guerra e uma embarcação oficial que operavam na região do Estreito de Taiwan e se aproximavam do próprio território de Taiwan. Para Xi Jinping, isso também é um evento. Essa visita cria instrumentos adicionais de influência no contexto internacional, especialmente na véspera de uma possível cúpula entre Donald Trump e Xi Jinping. Pequim enfatiza consistentemente que a questão de Taiwan é central nas relações entre a China e os Estados Unidos. Vou relembrar um episódio interessante. Durante uma conversa telefônica em fevereiro, Xi Jinping alertou Donald Trump sobre a necessidade de uma abordagem cautelosa em relação ao apoio militar a Taipei. Depois que, em dezembro, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou o maior pacote de venda de armas da história para Taiwan, no valor de mais de 11 bilhões de dólares, incluindo mísseis, sistemas de artilharia e drones. Após essa conversa, Trump declarou que havia consultado Xi Jinping sobre a questão da venda de armas para Taiwan. Isso deixou muitos preocupados na época, mas no final das contas os Estados Unidos acabaram vendendo as armas para Taiwan. E foi aí que a líder da oposição de Taiwan, Chen Li-won, declarou que, abre aspas, a diplomacia é o principal meio de dissuasão em comparação com a compra de armas americanas. E é importante notar que essa declaração de Chen Li-won foi feita também em meio aos debates sobre a aprovação do orçamento militar de Taiwan, que aumentaria em 40%, e agora o partido Kuomintang está tentando mostrar que não é necessário gastar somas tão enormes de dinheiro em tanques, por exemplo, mas que é possível o quê? Por que gastar 40 bilhões de dólares em armas se é possível chegar a um acordo com Xi Jinping? Vamos simplesmente sentar à mesa de negociações com Xi Jinping, chegar a um acordo e tudo ficará bem. Mas há outro risco. Pequim tenta dividir a sociedade e o cenário político de Taiwan. Pequim está criando canais paralelos de interação política, o que é muito perigoso. Isso dificulta a formação de uma posição unificada de Taipei nas relações com a China continental e enfraquece sua capacidade de atrair apoio consolidado da comunidade internacional diante do aumento da pressão chinesa. Vou explicar, porque agora é muito difícil entender se a China realmente é tão hostil em relação a Taiwan, se está dialogando com políticos daquela ilha e até mesmo disposta a se aproximar. Por outro lado, será que Taiwan realmente é tão hostil em relação à China se alguns de seus políticos vão a Pequim e mantêm negociações por lá? Ou seja, entende? Olhando para a situação de fora, fica a impressão, especialmente se você não se aprofundar nesse assunto, fica a impressão de que, veja só, eles estão lá negociando, retomando voos, construindo pontes e comercializando entre si. Então, será que realmente são duas histórias completamente diferentes? Talvez nem tanto. Vale mesmo a pena defender tanto assim Taiwan? Ou seja, esse é o perigo dos chamados canais paralelos de interação política. E claro, como poderia faltar o soft power? Logo após a visita do líder do Kuomintang, o governo chinês anunciou um pacote de 10 estímulos que prevê o afrouxamento de restrições anteriormente impostas e visa intensificar a interação com Taiwan. Entre eles estão o incentivo a intercâmbios de jovens, a retomada de voos diretos, a facilitação da importação de produtos agrícolas e pesqueiros de Taiwan, o afrouxamento das restrições ao turismo, bem como a autorização para transmissões de programas culturais e de mídia de Taiwan devidamente orientados. Mas o fato é que as autoridades oficiais de Taipei não concordaram com tudo isso, enquanto a China diz que sim, que concordaram. E aí, entende? Surge mais uma armadilha. Ou seja, as autoridades oficiais dizem para a China, não precisamos de nada disso. E a China responde, não precisa, eu já resolvi. Bom, não com vocês, claro, mas mesmo assim, o Kuomintang também é o seu partido, então eu já resolvi com eles. E como você pode perceber, isso é mais uma ferramenta de divisão. Vou deixar reticências aqui, escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like.
Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, na descrição deste vídeo está escrito: apoiar o canal Alexei Petrovich. Escolha a forma que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso, cuidem-se. Tchau a todos. Tchau.